Olá, tudo bem com você? Você deve estar estranhando o porquê de um óculos, sendo que estou gravando de noite. Mas eu só coloquei esse óculos hoje para falar sobre algo no nosso 17º dia de devocional. E você vai entender bem. Esse óculos meu havia se perdido aqui na minha casa e por alguns dias eu fiquei procurando e não encontrei. Um belo dia, eu fazendo uma faxina, organizando as coisas, colocando as coisas no lugar, eu encontrei ele de novo. Eu queria ele para uma viagem, mas eu perdi antes de viajar e depois não achei mais. E aí eu encontrei ele agora. E a nossa base hoje está no livro de Lucas, no capítulo 15. E você vai entender por que eu comecei com essa ilustração. A palavra do Senhor nos diz, no capítulo 15, no versículo 4, o seguinte versículo. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Esse é o versículo 4. Agora olha o versículo 8. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la? E por último, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor, no capítulo 15, nos fala sobre o filho pródigo, o filho que se perdeu, o filho que desejou a herança do pai para que ele fosse aproveitar de forma dissoluta em outras terras. Então, o tema de hoje do nosso devocional é o que eu perdi. E esses 3 ilustrações desse capítulo nos traz algumas revelações e que às vezes vai se encaixar em uma das nossas, ou em alguma fase da nossa vida, ou talvez o momento que nós estejamos passando agora. E como eu gosto de falar sempre, é uma pergunta. Me perdi. E agora? Estou perdido, estou perdida. Então esse capítulo ele nos fala sobre coisas que se perderam. E pode ser que você esteja em alguma dessas situações. O primeiro exemplo nos fala sobre uma ovelha que estava ali junto com o rebanho, junto com as outras ovelhas, e ela de repente se perde. Mas o pastor, o bom pastor, deixa as 99 guardadas, protegidas ali juntas e vai atrás dessa uma que se perdeu. Aqui eu entendo, ou o Espírito Santo me fala que essa uma que se perdeu é uma que não conseguiu acompanhar o ritmo que as outras ovelhas estavam caminhando. Então ela se perdeu do bando e o pastor precisou voltar para cuidar, para resgatá-la. Pode ser que você pense que não há solução para você porque você está muito atrás ou muito aquém do que as outras pessoas. Talvez você olhe para um e você fala, nossa, essa pessoa é amiga de Deus. Você olha para outra e você fala, nossa, quanto talento, quantas coisas essa pessoa faz e eu não faço nada, não sei fazer, não consigo acompanhar uma rotina, não consigo acompanhar os passos, talvez de um ministério na igreja, talvez do grupo de células, talvez aonde você esteja inserido você não consegue acompanhar. Mas eu quero te dizer que existe um bom pastor, que existe um pastor que ele olha por nós, ele cuida de nós. E mesmo que você tenha se perdido do bando, ele vai te alcançar, ele vai te buscar. O segundo exemplo que nós temos é da dracma. A dracma, para quem não sabe, ela era uma ela era uma joia que o noivo dava à sua noiva como sinal de aliança, como sinal de compromisso. É uma pulseira que continha 10 pequenas moedas. Então, por onde essa mulher passava, ela demonstrava ou ela deixava à vista de todos aquele presente, aquela forma de aliança que ela recebeu. E aí a palavra nos fala que ela perde essa dracma dentro de casa. Pode ser que você esteja numa estrutura, ou pode ser que você esteja até frequentando uma igreja, você esteja cultuando com outras pessoas, mas você tem se sentido fora do contexto.
E aqui a palavra de Deus nos fala que qual é a mulher que perdendo a sua dracma não acenda uma luz para procurá-la. Eu quero te dizer que essa luz que vai te trazer de volta, vai trazer de volta aquilo que está perdido, se chama Espírito Santo. Ele quer te resgatar, ele quer te trazer de volta. Às vezes você se perdeu, mesmo estando inserido no corpo, mesmo estando inserido nas coisas de Deus. Mas o Espírito Santo, ele quer, nesse dia, trazer luz sobre você, para que você se encontre, para que você faça exatamente aquilo que você foi criada para fazer. E o último exemplo me fala sobre o filho pródigo. Me fala sobre um filho que estava inserido e decidiu sair. Estava dentro da proteção, estava na casa do pai e decidiu se perder. Esse caso é um caso um pouco mais extremo e um pouco talvez mais difícil de ser resgatado. Por quê? Porque vai depender da atitude ou do posicionamento dessa pessoa que desejou um dia se perder. O filho pródigo, ele entende que na casa do pai é o melhor lugar para ele estar, mesmo sendo escravo, mesmo sendo um servo. Ele reconhece que o mundo onde ele foi, o lugar onde ele chegou, para ele não servia e tinha um lugar aguardando, que era a casa do pai. E quando ele retorna para a casa do seu pai, ele é recebido como um grande banquete, uma grande festa. E talvez você esteja nesse mesmo nível que o filho pródigo. Estava na casa do pai, guardado pelo pai, recebendo os banquetes do pai. Mas um dia decidiu pegar a herança, pegar a bênção, pegar tudo que você tinha e aproveitar ou conhecer as coisas que o mundo oferecia. Eu quero te chamar a atenção nesse dia. Se você está nessa posição, reveja os seus pensamentos. Analise a vida que você está vivendo. E reconheça que a casa do pai é o melhor lugar para se estar. Então, resumindo aqui, a ovelha perdida, ela se perdeu do bando. A dracma perdeu mesmo estando dentro. E o filho pródigo, ele decidiu se perder. Então, nesse dia, eu quero te encorajar a fazer uma análise da sua vida. E não mais estar perdido, não mais ficar perdido. Volte para a casa do pai se necessário for. Aguarde o cuidado do pastor para te buscar. Se você não conseguiu acompanhar em algum momento. Ou então, clame a luz, o fogo do Espírito Santo, para que você se reencontre no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo.